Muito bem. Muito bom. Nosso agradecimento em nome da Câmara dos Deputados, da Comissão de Finanças e Tributação, das comissões que compõem este evento, Comissão de Constituição e Justiça, Indústria e Comércio, que fazem parte desse trabalho. Uma consideração como presidente da mesa, agradecendo o Mário Feitosa pela honra de presidir. O problema brasileiro, o nó górdio, é a tributação sobre a base de consumo. Indiscutivelmente, já estudei isso dezenas, centenas de vezes em palestras, a tributação da base de consumo, a indireta no Brasil, é a mais alta do mundo, que torna o Brasil com o sistema mais complexo. A tributação direta brasileira é baixíssima. Base consumo, base propriedade, base renda, tem uma tributação baixa. Eu calculei aqui por cima do teu quadro de base consumo e base, metade da folha, que é base consumo, e mais as transações financeiras, 64,7% da arrecadação nacional, contra uma média dos países da OCDE de 32%, nos Estados Unidos 16%. A tributação direta versus tributação indireta está a essência da nova reforma. Se o Brasil não tiver coragem de enfrentar essa questão de tributar diretamente e diminuir a tributação indireta, que afeta os mais pobres, que faz com que, segundo o IPEA e a FIP São Paulo, professora Maria Helena Zucon e a IPEA, quem ganha até 2 salários mínimos tem uma carga tributária de 53,9%. E quem ganha acima de 30 salários mínimos, 29%. Os 10% mais ricos pagam 22% de tributo e os 10% mais pobres pagam 32% médio. Essa infelicitação do sistema tributário brasileiro não quer ser encarada nem pelo Congresso Nacional, nem pelo Executivo e nem pela sociedade e nem pelas corporações. A injustiça só vai diminuir, não é que vai acabar com a injustiça, só vai diminuir no dia em que nós, estou falando da injustiça fiscal, em que nós enfrentamos a questão da tributação direta. Eu, por muitos anos, né, Roberto, trabalhamos, debatemos a questão da tributação direta e indireta. É claro, a renda, nós não temos uma cultura para você dobrar a tributação da renda. Não tem. Se você dobrar o IPTU, a população entra na Câmara e mata todos os vereadores e prefeitos. Não há espaço. Mas nas transações tem. Inter vivos e causa-mortes. Então você tem espaço, e aqui equivocadamente vem conversa de tributação de fortuna. A grande tributação de fluxo, não estou falando de estoque, ela vem exatamente do imposto de renda. Então, a reforma que precisamos fazer, porque se não tivesse a informática hoje, dificilmente essa complexidade poderia ser detectada como está analisada. Até a renúncia fiscal hoje, que tem o belo nome de gastos tributários, né, se for medida a renúncia fiscal de estados e municípios, vai dar um total e um percentual do PIB maior do que a renúncia federal. Somente a União tem feito, e poucos estados têm feito, esse quadro de gastos tributários. A guerra fiscal dos estados, uma imbecilidade, uma ignorância de um país que fica se lamentando porque não cresce, porque não impõe uma tributação sobre empresas, e cada vez que tributa mais a empresa, desta forma, vai para o preço. É claro, é óbvio, o empresário não paga o tributo, só que na complexidade que afeta a sua empresa, destrói o seu negócio. E por isso que o Sudeste Asiático invadiu o Brasil. Então essa demanda de consumo, o povo quer consumir, porque evoluiu, milhões de pessoas saíram das classes D e E e passaram para C. Há uma evolução, há uma demanda
reprimida das massas brasileiras que querem mais consumo. E nossas empresas, infelizmente, é preferível importar. Eu cito um homem lá de Curitiba, que tinha uma fábrica de árvore de Natal, o ano inteiro produzindo e estocando para vender árvore de Natal. Quando chegar ao final do ano, invasão de árvores da China. O que ele fez? Demitiu os empregados e passou a ser importador e vendedor de árvore de Natal. Compra no mês de setembro e outubro, estoca e vende novembro e dezembro a sua árvore de Natal. Então, é o que está acontecendo com o Brasil, pela complexidade da sua legislação tributária e as outras legislações que infelicitam a nação brasileira. Sem reformas, e a mãe das reformas é a tributária. Pode vir com reforma política, pode vir com reforma, as outras reformas, é a mãe. A segunda é a previdenciária. Enquanto o setor público não fizer igualar os seus funcionários com o INSS, não haverá justiça previdenciária no Brasil. A partir de 10 salários, os funcionários públicos, municipal, estadual, federal, poderão ter os seus fundos de previdência. Fica muito claro isso. E quem tomar essa diretriz é o Executivo Nacional e o Congresso Nacional. E a reforma trabalhista, para também ter uma imposição mais rápida, mais fácil. Os mecanismos, o SPED, todos os mecanismos construídos facilitam pela tecnologia. No Brasil e no mundo, em 7.000 anos de história, o que evolui é tecnologia. Né? Os problemas, o bem e o mal, né? A sonegação, a elisão, eles vão se ajeitando. Mas mesmo com toda a tecnologia, você não faz um ambiente necessário. Além da infraestrutura que foi reclamada, né? Como é que tem competitividade? Então eu encerro esse painel agradecendo os três, né? 2 da área, né, pública e 1 da área privada, que faz uma visão mais macro, né, e também positiva a economia brasileira, né, dizendo que os fundamentos são bons, é gerência. Né? O governo do Brasil tem um monte de ferramentas, só que esse armário, né, essa despensa acaba, daqui a pouco não tem mais como gastar os produtos que estão dentro dessa despensa e nós vamos naufragar. Então, sem dúvida alguma, tem todas as condições para um Brasil novo, meu caro Mário Feitosa. Essa que era a tua intenção. Reforma, reforma, reforma. É o que o Brasil precisa. Dou por encerrado, é às 15, né? Nosso presidente marca para as 15 horas e dá aí menos de 1 hora para o almoço. Todos voltaremos. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.